bem-vindos a mais uma live que faz parte da nossa semana especial das crianças e dos adolescentes da SoulMe. A gente tem falado bastante sobre o desafio, né, dessas pessoas pequenas e um pouco maiores nessa pandemia, e hoje eu vou ter a honra, o prazer, eu vou matar um pouco da minha saudade da doutora Ana Escobar. Ela é pediatra, participa do Bem-Estar, tá lá no programa desde que o programa começou, e a gente teve muitas histórias juntas ao longo dos 8 anos que eu fiquei à frente do programa também, e é uma grande amiga, uma amiga querida, uma pessoa incrível. A doutora Ana vai atualizar pra gente agora tudo que a gente já sabe e o que a gente precisa saber para talvez, né, quem sabe, voltar às aulas em setembro. Vamos ver o que ela fala sobre esse assunto. Vamos ver, a doutora Ana está se conectando aqui. Ei, Mari! Como estamos? Tudo bom? Que bom te ver! Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Na santa paz. Como é que você está? Tudo bem? Meninos estão bem? Estão ótimos, maravilhosos, cada vez mais fofos e mais incríveis. Miguel e João, quantos anos eles estão? Miguel vai fazer 7 em setembro e João vai fazer 5 em fevereiro. Gente, eu vi a Mari grávida dos dois. Tá ficando velha, hein, doutora Ana? Não é? Não é? Qual é o seu paciente mais velho? Quantos anos ele tem? Mari, se eu te falar que tá com 32 por aí, 33. Uau! Que delícia, que delícia, maravilhoso. Passar por eles, não pela gente. A pediatra que ninguém abandona. Graças a Deus. Ah, que maravilha, que maravilha. Não, o João tá naquela fase incrível de brincar com as palavras. E aí, semana passada a gente fez um franguinho desfiado aqui. Aí ele falou assim, eu não quero frango resfriado. Adorei. Aí ontem, super legal. Maravilhoso, é uma amiga minha que tem uma filha linda, a Tininha, mora no Canadá, e a filha tá super cantando, e a filha dela chama Catarina, e mandou um vídeo lindo pra gente. E aí o João, assistindo o vídeo, falou assim, mamãe, ela não deveria chamar Catarina, deveria chamar Cantarina. É muito legal, né? É muito legal. É muito legal. É maravilhoso. Muito legal. Essa fase é uma delícia. Eles vão descobrindo as palavras e a gente vai descobrindo o significado que eles dão às palavras, né? E quando ainda não aprendeu a escrever, mas já tem essa coisa de brincar com as palavras, é mais gostoso, porque daí eles realmente brincam mesmo, né? É muito legal. É maravilhoso, maravilhoso. Me conta tudo, o que você está vendo no consultório, o que vai acontecer com essas crianças? A gente vai voltar às aulas em setembro, pelo amor de Deus. Olha que assunto difícil, né, Mari? Olha, se aqui em São Paulo, se o estado todo estiver naquele estágio amarelo, aí é possível que voltem sim as aulas em setembro, né? Mas vão voltar às aulas completamente diferente do que sempre foi, né? Uma escola, na história da humanidade, porque agora a escola vai voltar só com 35% dos alunos, né? E muitos pais estão assim muito receosos de mandar seus filhos de volta para a escola. E de fato, não é uma situação isenta de risco. Então eu acho que a gente tem que avaliar, de acordo com cada faixa etária, o que a gente pode fazer. Agora, é verdade que as crianças são maus pegadores de Covid e maus transmissores de Covid? Olha, então, tem um estudo agora que falando as crianças não pegam, como elas são muito assintomáticas, elas têm uma carga viral muito baixa, por isso elas não transmitem muito. Sim, parece que sim, mas a gente vai confiar nisso para deixar as crianças irem tranquilamente à escola? Essa é uma questão. Se você tem alguma pessoa de risco, isso é perigoso. Você quer ver um estudo que foi feito na Universidade de Granada? Não sei se você chegou a ver, super interessante. Olha só, se você tem 20 crianças em uma sala, vamos pensar crianças com menos de 2 anos que não podem usar máscara. 20 crianças em uma sala, em 2 dias, Mari, isso significa contato indireto de 880 pessoas. Entende? Então, mesmo com uma carga viral baixa, as pessoas mais suscetíveis podem se contaminar.
Não, e vamos considerar que esse estudo foi feito em Granada, que é uma cidade espanhola que não tem tanta gente morando em comunidade como tem no Brasil, tanta gente confinada na mesma casa, né? Porque aqui você tem muitos lugares do Brasil onde você tem 10, 15, 20 pessoas morando no mesmo espaço, né? Então esse número aumenta ainda mais. Só para explicar, né? Quando a gente fala desse contato indireto, a gente está falando a criança vai entrar em contato com outra criança, daí vai entrar em contato com o cuidador que está na casa dela, pai, mãe ou outro cuidador, que vai entrar em contato com quem ele trabalha, que vai entrar em contato com a moça do supermercado, que vai entrar, né? E assim por diante. É exatamente isso, Maria. E assim a gente se conecta com o mundo inteiro e o planeta e acabou. Então, a gente tem que parar um pouco e pensar. Eu sempre gosto de dividir, Mari, por faixas etárias, sabe? Assim, então eu penso, crianças com menos de 2 anos, que não podem usar máscara pela Organização Mundial de Saúde, né? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E não pode por uma questão só de que elas não conseguem ou não pode porque tem alguma implicação? Tem uma implicação, na verdade. As crianças podem se incomodar muito com a máscara, elas não conseguem respirar e podem até... Há relatos de crianças que se sufocam, ficam hipoxêmicas e não conseguem respirar com a máscara. Elas tendem a tirar. Então, é meio que impossível deixar uma criança com menos de 2 anos com uma máscara direto. E essas crianças não têm noção de distanciamento social. Elas não conseguem, simplesmente... Não tem capacidade cognitiva de entender. Então, essas crianças com menos de 2 anos, eu acho que as famílias têm que pensar muito de acordo, né, com a realidade de cada uma, com as possibilidades de cada uma, se a escola é a melhor alternativa, considerando que vai ter um revezamento. Vai ter dias que a criança vai, tem dias que não vai. Então, se o pai e a mãe têm que trabalhar, como é que vai ser? Um dia vai, outro dia não vai. Entende? Claro. Fica confuso. Agora, tem gente falando aqui se criança de 2 anos até 2 anos pode usar o Face Shield, pode? Olha, o Face Shield é mais indicado, mas não é confiável que essas crianças fiquem com o Face Shield. Claro. Mas o Face Shield também não protege, porque ele não filtra, ele permite que o ar entre por baixo. O único jeito do Face Shield ser eficiente é com a máscara. O profissional de saúde usa o Face Shield, na verdade, para proteger os olhos, principalmente a região dos olhos, né? Entendi. Então, ele sozinho ele não é eficiente, ainda mais numa criança pequena, né? E aí, só para seguir, as crianças de 2 a 7 anos, né? Deixa eu só pegar aqui um negócio para botar no telefone. É isso, mas as crianças de 2 a 7 anos, essas crianças, elas podem já usar máscara, mas elas também não têm a capacidade de entender distanciamento social. Não tem maturidade ainda para isso. E assim, elas vão na escola para quê? Com qual objetivo? Socializar. O que não vai se conseguir fazer na escola? Socializar com 30% e com todas as distâncias. Então, nessa faixa etária, de novo, eu acho que as famílias têm que considerar todas as possibilidades, e cada família tem a sua realidade. Um pode ter um cuidador, outro pode ter até uma avó, que de repente, se a criança está lá em quarentena, agora a avó, né, é mais seguro que fique. Enfim, cada família tem que considerar. Respeita-se todas as decisões, mas eu acho que merece uma reflexão. 1 milhão de possibilidades e 1 milhão de perspectivas diferentes, 1 milhão de pontos de vista, né? Isso é muito difícil mesmo. Porque tem família que está adorando os filhos em casa, que já conseguiu se adaptar no esquema de trabalho e tal. Tem crianças que estão absolutamente deprimidas e entediadas e ansiosas, né? E não conseguem. Eu tenho ouvido muitas amigas falando assim: meus filhos não me largam, estão agarrados na minha perna o tempo inteiro. Meu filho falou que a vida dele está sem sentido. E crianças pequenas, né? E o que é muito difícil também, né? Porque tem a questão emocional toda, né? É isso, é exatamente isso. Né? E a volta às aulas, eu estou vendo de algumas escolas que umas vão voltar, por exemplo, 30%. Então vai metade da turma, segunda, quarta e sexta, e a outra terça, quinta e sábado. Uau! Você reveza, A gente tem que ver até que ponto isso vai ser melhor, pior. Então, é uma situação ainda que eu acho que tem que ser muito bem elaborada e pensada. Até a gente ter uma vacina. Que aí tudo muda. E a vacina, quando chega? Vamos lá, porque agora temos novidades também. Essa semana teve, né? Muitas novidades, muitas novidades. Então a gente tem, né? Tem várias vacinas, quase 160 no mundo, em fase
3, que é essa fase já, a última, só para entender, a fase pré-clínica se testa em bichos. Fase 1 você testa em dezenas de pessoas. Fase 2 em centenas. E fase 3, milhares, que é onde estão essas vacinas. Depois da fase 3 vem o quê? A aprovação pelas instituições respectivas. Depois vem a produção em escala e a distribuição para a população. Então, a gente tem essas etapas, tá? As mais longas mesmo são as fases de teste clínico, que é 1, 2 e 3. Então, a gente já está na 3. Tá. Até quando que essa fase 3 vai? Muito provavelmente até outubro, por aí, tá? Essa do Butantan é uma vacina que talvez seja a primeira que venha, talvez, aqui pelo menos. Por quê? Porque é uma vacina que tem, Mari, isso é legal saber. Cada uma dessas vacinas, elas têm uma tecnologia diferente. Cada uma é feita de um jeito diferente, entendeu? A vacina do Butantan, por exemplo, essa daí da China, ela é feita com o vírus todo, inativado. Tipo uma vacina para dengue, tipo uma vacina, tá? Então, o que acontece? Como ela já tem uma tecnologia conhecida, terminada a fase 3 em outubro, vocês vão ver que eles vão ó, no gás para aprovação, a Anvisa vai correr com isso, e depois com a produção, e o Butantan já tem a fábrica. Por isso que o Dr. Dimas, que é do Butantan, ele insiste em dizer que no começo do ano ele deve ter a vacina. Porque a produção vai ser muito rápida. Você sabe que eles têm já uma capacidade de produção de cara de 120 milhões de doses. Maravilhoso. Espetacular. Então, eu estou muito otimista com essa vacina. Eu acho que no começo do ano que vem. Aí... Agora, já sabemos algo da eficácia dela? Olha, em todas as fases 1 e fase 2, né, dezenas e centenas de pessoas que já receberam sucesso total, sem efeitos colaterais. Por isso que está todo mundo muito esperançoso, tá? Que maravilhoso. Isso é legal, hein? Muito legal. E aí a gente tem uma outra, que é essa de Oxford, que está sendo testada aqui, junto com a turma da Unifesp, também grupos espetaculares de pesquisa, super competentes, né? Essa tem uma tecnologia diferente. Olha o que eles fazem. Eles pegam um pedacinho do RNA do vírus, olha só, põe dentro de um outro vírus, que é um adenovírus, e esse RNA ele é específico para fazer aquela proteína, que é aquela agulha. E aí injeta uma vacina com um adenovírus, com RNA do coronavírus dentro de você. Olha que específico. E aí... O que vai acontecer? Você vai produzir o anticorpo contra aquela proteína. Legal, essa já está também em fase 3 e já tem até um trabalho publicado mostrando assim, teve alguns efeitos colaterais, mas com doses altas. Eles estão testando 3 doses. Então, eles vão botar uma dose menor para ter menos efeito colateral, tá? Mas efeitos colaterais leves, tá? Leves. Nada que e essa produção também teria uma escala grande? Essa também tem capacidade de produção em altíssima escala e agora a turma da Unifesp, que está coordenando esse estudo aqui, acha que essa vai estar pronta em junho, por aí. Eles acham que qualquer estimativa anterior a isso não é real. Inclusive, eles também acham que até a do Butantan o Dimas está sendo otimista demais. Mas, enfim... Corrida pela vacina. Você já comprou ações do Butantan, doutora Ana? Que nada. Mas o Butantan, olha, tem umas instituições aqui no Brasil que a gente respeita. Muito. O Butantan é uma delas, Instituto Adolfo Lutz é outra. Fiocruz, nossa, palmas para Fiocruz, né? Então, totalmente. A gente se orgulha dessas instituições, né, Mari? Totalmente, totalmente. E precisa falar daquilo que a gente tem orgulho, né? Porque a gente falta com orgulho para tanta coisa aqui no Brasil que a gente precisa dizer o que a gente tem orgulho, né? É isso aí. Mas e aí, doutora Ana? Aí tomamos a vacina. Essas 2 vacinas, elas têm efeito imediato? Essas vacinas, depois de uma semana, você já deve estar produzindo anticorpos. E aí os estudos vão dizer se a gente vai precisar de 2 doses. É possível que a gente precise de 2 doses. Aquela famosa, uma dose de reforço, tá? O que acontece? Às vezes, boa parte das vacinas acontece isso. Com uma dose, você já fica assim, 80% imune, tá? Depois, com a segunda dose, você vai para mais de 90% de chance. Nenhuma vacina é 100%, né?
mas você vai para uma taxa de proteção bem razoável, lá no alto. Então, é bem possível que sejam 2 doses, mas, gente, vamos tomar essa vacina, e aí Pelo amor de Deus. começar a voltar ao normal para todo mundo. A pessoa está perguntando aqui, junho de 2021, é isso? Até porque o de 2020 já passou, embora você não tenha percebido, né? Junho de 2021, gente. Até junho de 2021, se Deus quiser, a gente vai ter 2 tipos de vacina já sendo produzidas aqui. Fora essa americana, essa da Moderna, que aí a gente tem que ver que é outra tecnologia também, mas o Trump está investindo 500 bilhões de dólares. Dá para crer. Né? Não dá nem para imaginar o dinheiro é esse. Não. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Aí, você acha que vai ter... Bom, aí começa aquelas coisas todas que é só elucubração aqui, mas aí, obviamente, começa grupos de risco, né? Prioritários para vacina nessa distribuição. Portanto, as crianças não devem ser as primeiras a receber essa vacina, certo? Não, a não ser que convivam com pessoas, profissionais de saúde, grupos de risco, né? Tá? Mas eu acho que não, eu acho que são os grupos de risco mesmo e depois as crianças, pela lógica, devem entrar no fim, porque são, de fato, as menos acometidas, tá? As crianças têm, graças a Deus, uma letalidade baixíssima, baixíssima. Você tem uma ideia, Mari, até dia 11 de julho, que eu vi a estatística, de mais ou menos, a gente estava em torno de 73 mil óbitos no Brasil, 497 só eram crianças. Claro que a gente fala só em termos numéricos, mas perder uma criança com Covid é o fim de uma família, né? A gente respeita isso acima de qualquer coisa, né? Sem mas para a gente ter uma ideia de que, felizmente, as crianças são protegidas. Agora, doutora, você não perguntei isso daquela vez que a gente estava falando, porque quando a gente falou no comecinho da pandemia, que a gente falou no começo de março, a gente ainda não tinha a menor ideia do que ia ser, certo? Certo. Quer dizer, a gente já tinha visto algumas coisas no mundo, estava vendo, mas a gente não sabia o que ia acontecer aqui no Brasil. Você pensou que você ia ver isso alguma vez na sua carreira, isso que está acontecendo? Não, Mari, sinceramente não. Não. Desse tanto não, Mari. Porque a gente foi conhecendo essa doença, né, Mari, ao longo agora desse tempo. Então, em março, quando a gente conversou, a gente tinha uma ideia dessa doença. Agora a gente tem outra completamente diferente, tá? Tanto que o tratamento da Covid agora, não existe tratamento específico, deixa eu deixar claro isso, né? Mas, assim, os cuidados que a gente toma de prevenção de complicações, né, com os pacientes, são completamente diferentes. A gente está descobrindo que o que mata as pessoas não é o vírus, é a inflamação que o corpo faz, né? Então, a gente está focando muito o tratamento para evitar essa inflamação e para evitar todos os fenômenos de trombose, né? Os vasos começam a coagular, fica tudo coagulado lá dentro. Então, eles vão fazendo assim, sabe? Vai fazendo aqueles montes de coágulos, aqueles coágulos dentro dos vasos, e isso acaba com o funcionamento de vários órgãos, da insuficiência orgânica múltipla. Então, o tratamento está sendo focado nisso. A grande preocupação hoje é a falta de oxigênio e a hipercoagulação dos pacientes. É isso que mata, é a inflamação. E aquela história de que um tipo de sangue teria mais efeitos do que outro, é verdade isso? Isso foi publicado num trabalho, né, assim, com muita evidência teórica de que o grupo A poderia ser mais suscetível a formas graves, tá? Aí, a turma de Boston e da Universidade de Colômbia publicaram essa semana um trabalho clínico para ver se isso efetivamente estava acontecendo no mundo e não observaram nenhuma relação clínica. Então, poderia ter alguma evidência teórica, mas na clínica é aquela coisa, a biologia às vezes não é a matemática, às vezes não sempre, não é a matemática. Então, houve algum fator de proteção. Eles observaram uma coisa, no entanto, que as pessoas do grupo O parecem mais protegidas. Interessante, né? Legal, né? Pena que são os que menos existem, né? Os ossos são raros. O fato é que tem
Tem O O tem bastante? que ter. O Isso, negativo. você tem razão. O negativo, Mari, você tem razão. O negativo é o mais raro, tá bom? É. As menos comuns são os AB. Ah, os AB são menos comuns. É. Ah, eu sou A. Eu E também. eu também. Mas então, bom, eu já tive. Você pegou ou não pegou? Não, graças a Deus. Já fiz Que 2 sorologias, tudo negativo. que bom, né? É. Muito cuidado e muita proteção para não pegar, né? Tô tomando todo, tô atendendo no consultório, mas vai com um escafandro, né? Parece um astronauta. Imagina, as crianças devem achar interessante até, né? Acho, eles ficam olhando assim. Um perguntou, é a tia Ana que tá aí? Não dá nem para ver, né? Não dá nem pra ver. Tem mais medo, criança fica com mais medo do médico, assim, todo paramentado, fica. né? Fica, mas enfim. E o que a gente já sabe dessa imunidade adquirida, tipo, quem já pegou? Realmente ficou imune ou não? Olha, essa é uma pergunta fantástica. Acho que é talvez hoje uma das coisas que o mundo mais quer saber, tá? Como é que funciona essa imunidade? Então, assim, muitas pessoas que já tiveram, parece que você tem esses anticorpos, são esses IgG, que todo mundo quer ter positivo, né? Parece que Tem eles... até grupo no WhatsApp, IgG positivo, né? É isso. Né? Olha só, esses anticorpos, parece que eles duram assim, segundo o último estudo, 3 meses, por aí. Tá. Então, aí depois eles começam a cair. Mas, porém, todavia, contudo, né? O que se acredita? Você fala, não, você tem diminuição dos IgG. Mas isso não significa que você está, de novo, totalmente suscetível. Por quê? Porque é possível que haja também a produção de um outro tipo de anticorpo que é o linfócito T. É aquele, Mari, que produz memória, sabe? Então, é um tipo de defesa que a gente tem, que é o linfócito, esse T. Ele guarda a memória do coronavírus. Você não tem o IgG, que é uma linha de defesa, mas você tem esse T, que é a memória. E aí, se você entrar em contato de novo com o coronavírus, a memória fala, já conheço. E manda um clone de anticorpo rapidinho, porque ele já conhece e você não vai pegar de novo. Isso é o que o mundo espera, e é isso que a gente está estudando. Então, quero dizer, mesmo que os anticorpos IgG durem 3 meses, pode ser que a gente já tenha linfócito T de memória. E quando que a gente deve saber isso, você acha? Isso não dá para quantificar no sangue. Agora a gente tem que esperar o tempo, né, para ver as pessoas que tiveram, que não têm IgG, mas que foram expostas e que não tiveram mais. Isso é o tempo que vai mostrar para a gente. Da mesma forma que, olha que legal, tem pessoas que são, até que tiveram o Covid e que são IgG negativos. Você deve ter visto já, conhecer algumas assim. Então a questão é, será que essas pessoas, elas não têm esse linfócito T? Mais ainda, qual que é a minha esperança? Olha a minha esperança. Minha esperança é o seguinte: pessoas muito expostas ao longo da vida a vários coronavírus, que nem pediatra, que leva a tossida na cara o dia inteiro. Antes da pandemia, a gente atendia sem máscara, sem nada. Será que eu não fiz a memória de linfócito T, uma memória parecida? E aí, se eu entrar em contato com o coronavírus, meus linfócitos T vão falar, eu lembro dele, me manda mais anticorpos. Olha que legal. Minha esperança. Interessante. Mas aí, vários pediatras. Daí, teoricamente, profissionais de saúde em geral estariam mais protegidos. Não, porque nem todos entram em contato com tantos coronavírus quanto os pediatras. Por quê? Porque quem é que tem coronavírus de montão? As crianças. Entendeu? E a gente está falando de outro coronavírus, certo? Um coronavírus velho, aquele bobinho. Velho. Não o Covid-19. Não o Covid-19, isso. Eu já entrei em contato, por exemplo, nos meus 40 anos de vida profissional, com um monte de coronavírus bobinho dos resfriados das crianças, tá? E aí eu fiz defesa contra os coronavírus bobinhos. E aí, quando vem o SARS-CoV-2, que é esse novo, entra o novo, a minha defesa fala, eu conheço os primos dele. É mais ou menos igual, e pumba, me manda anticorpos para os primos que acaba pegando ele. Interessante. Interessante. Essa é a minha esperança. Tomara. Agora, tem gente perguntando aqui, assim, se quem já pegou precisa continuar usando máscara. Sem dúvida que sim.
Tá? Sem dúvida que sim. Por quê? Porque a gente não tem certeza disso. Tudo que eu estou falando são especulações. Então, a gente sabe que esses IgG positivos, eles podem durar 3 meses no máximo, mas pode durar 1 mês, 2 meses. A não ser que você fique dosando seu IgG todo santo dia. Então, não é? A gente não sabe se a reinfecção pode ou não acontecer. Ainda não temos como saber. Não, e outra coisa, né, doutora Ana? Aí também é uma questão de mostrar respeito ao outro, né? Porque o outro não sabe se você já pegou ou não pegou, né? Exatamente, exatamente. E é até uma questão agora, para a gente se defender, todo mundo se defender, uns protegermos os outros, eu acho que é uma questão de respeito social que a gente tem que ter, né? Totalmente, totalmente. Tem um monte de gente aqui perguntando de vitamina D, de revertina, enfim, dessas coisas que todo mundo fica falando que funcionam. Tem gente perguntando qual é a medicação exata contra o Covid. Nossa, gente, meu sonho de consumo era dizer para todos vocês, existe um medicamento que é legal. Não tem. Ó, para a gente fortalecer a imunidade, eu falo que são as 4 coisas mágicas, tá? Então, comer bem, óbvio, com todos os minerais e tudo, né? Exercício, lembra, Mari? Dormir, né? Dormir bem. E qual que é o quarto? Olha só, A risada da doutora Ana é o quarto. Tá de bom humor. Mas o quarto, Mari, é a vitamina D. Sabe que cada vez mais estudos têm mostrado o papel da vitamina D na imunidade, tá? E contra o coronavírus especificamente, parece que a vitamina D, ela dá um fortalecimento na imunidade super importante. Assim, pessoas que têm níveis de vitamina D de 30 a 40, são pessoas que tiveram quadros muito menos graves, com resultados estatísticos, científicos, tudo, do coronavírus. Então, a vitamina D é um fator de proteção. Óbvio que a gente tem que receber vitamina D, né? Suplementação de vitamina D com orientação médica, gente, porque ninguém vai sair por aí tomando super dose de vitamina D, que também tem efeitos colaterais não desejáveis. Vitamina D a gente faz com sol, né? E aí todo mundo aqui começa a perguntar qual é a dose, qual é a dose. Cada dose depende de cada indivíduo, então não dá para a doutora Ana falar que uma dose para você, porque ela não te conhece. Exatamente. Cada um tem sua dose, o médico sabe qual é a sua. E você sabe que eu precisei tomar Revertina agora porque eu tive uma inflamação na pele. Tá. E não tinha mais em nenhuma farmácia, porque tá todo mundo enlouquecido atrás de medicamentos. Daí as pessoas que precisam por alguma outra razão e que funciona para essas razões, não tem mais, né? Porque todo mundo acha que... E tem alguma evidência de que funciona para Covid? Olha só, vou te contar. Quando que isso começou? Um estudo australiano, no começo de abril, onde eles estudaram in vitro, tá bom? No laboratório, né? A ivermectina e o Covid. O que eles viram? Ah, olha, a ivermectina inibiu o crescimento do Covid. Nossa, pronto, vamos dar ivermectina para todo mundo. E ficou essa informação e todo mundo começou a tomar ivermectina, falando que foi a ivermectina que sarou, que curou, que isso, que aquilo. Mas se a gente olhar esse estudo, e depois os próprios autores falaram isso, tá bom? Olha isso. A dose que eles utilizaram para inibir o crescimento do coronavírus no tubo de ensaio foi 10.000 vezes maior a dose que uma pessoa pode tomar. Uau! Ninguém leu esse estudo, ninguém leu. Então todo mundo fica falando que funciona sem ter lido. Então, gente, é assim, tem que ir na fonte para ver. Não é que eu sou contra a ivermectina, não é que eu sou contra dar um remédio que salve. Eu publiquei sobre isso, você devia cair o mundo falando que eu era contra a ivermectina na vida. Eu não tenho nada contra a ivermectina. Eu tenho muita coisa contra a gente dar um remédio que pode te fazer mal porque ele não está indicado para aquilo, né? Então, eu sou a favor da sua saúde. Por isso é que, né, eu acho que a gente tem que indicar o medicamento com embasamento científico. E olha, gente, infelizmente para a ivermectina ainda não tem. Meu sonho era dizer para vocês que funciona, que tem, mas ainda não dá para eu dizer que a ivermectina é eficaz, tá bom? Aconteceu isso com a cloroquina também, né? Exato, a mesma coisa.
Então a gente tem que ter muita calma, né? Muita calma. É. Né? E aí o que acontece é que a gente sabe que esses medicamentos estão nas farmácias, ou não estão, porque está todo mundo comprando, mas tem gente que precisa desses medicamentos. Eu tive uma coisa simples na pele e precisei tomar, mas tem gente que tem coisas mais graves e precisam tomar e que daí fica sem o medicamento, né? Porque você está tomando uma coisa que não necessariamente você precisa. Aí eu tô vendo aqui alguém falando assim, eu tomei e me fez super bem, mas aí tem o famoso efeito placebo também, né? É isso. Será que você ia melhorar com, sem ou apesar da ivermectina? A gente tem que lembrar, gente, que 80% das pessoas saram sozinho, sem medicamento nenhum. E aí muita gente vai dizer, mas os médicos estão prescrevendo. Sim, tem muito médico prescrevendo. Olha, esses médicos devem acreditar que funciona. Mas eu recomendo ler esse artigo. Vai no artigo original, leiam. Até sair uma outro informe, outra orientação, gente, a gente tem que seguir o que está escrito lá naquele artigo. E a ivermectina, né, todo mundo sabe, é dose única, não é para ficar tomando todo dia, tá? Tem um médico aqui falando que teve que receitar para um paciente que estava com berne e o paciente não achou. Então, é isso aí, porque tá todo mundo tomando, achando que não vai ter ou que vai atenuar. Eu quero lembrar isso, graças a Deus, 80% das pessoas saram sozinho. Independente, pode tomar, sei lá, chá de ervas medicinais e vai dizer que é o chá que sarou. Não é, sara sozinho mesmo. Passa, né? Para boa parte das pessoas passa. Porque é um desespero tamanho, né, doutora Ana? Eu acho que essa história toda de a gente vendo esses números de morte também, as pessoas apavoradas continuam também com muito medo, né? E as pessoas que não eu me senti muito privilegiada de ter pego no começo, quando ainda não tinha informação sobre esse número imenso de mortes, quando na semana que eu estava contaminada ainda não tinha nenhuma morte no Brasil, então obviamente fiquei com muito menos medo, né? E toda a minha família pegou também, então também ficamos mais tranquilos em relação a isso. Agora eu fico me colocando no lugar das pessoas que não tiveram contato e que não pegaram, que não saíram de casa até agora e que estão avaliando como vai ser essa volta, né? O desespero que é imaginar pegar numa situação como essa. É isso, gente, é isso que a gente tem que, por isso que uns temos que cuidar dos outros, né? E assim, eu entendo também nesse desespero, as pessoas querendo se agarrar a um medicamento, a uma solução quase que milagrosa, não, mas funcionou para fulano, funcionou para ciclano, funcionou ou não funcionou, ou apesar disso a pessoa sarou, é isso que a gente tem que entender, né? Não é assim uma questão política, de você falar, eu dou, eu não dou, não é. Né? A gente tem que aprender aqui no Brasil agora despolitizar a ciência, né? A ciência é exata, ela não tem cor, ela não tem nada, ela não tem matiz, ela não tem nada, não tem partido, não tem raça, não tem nada. A ciência é a pureza em pessoa é bom, mas né? Então é isso. Só para a gente falar um pouco da ciência, né? O que é a ciência, né? É um método através do qual você pode repetir um experimento e vai obter o mesmo resultado com qualquer pessoa ou objeto que está sendo submetido àquele método. Isso. Então, por isso que demora tanto, porque você tem que testar em muita gente para ver se aquilo realmente tem o mesmo resultado. Né? Exatamente. Fala da máscara de íon, estão pedindo aqui. Máscara de íon. Cada hora aparece uma coisa. Máscara de íon, máscara de prata. Isso. Então, agora está todo mundo tentando ver qual é o material para a gente usar como máscara, até como roupa, né? Já tem, né? Roupa contra o coronavírus, né? Então, são máscaras assim de íons, máscaras com a prata, que o coronavírus fica retido nas fibras e não entra nas suas vias respiratórias. Bom, a gente ainda não tem comprovação de que nada disso seja de fato eficaz. A mesma coisa as roupas, que as pessoas tossem, por exemplo, na sua roupa e pronto, ali aquela roupa mata o coronavírus. Ainda não tem nada, gente. Tomara que tenha, mas até agora o clássico mesmo que a gente tem que fazer é usar a nossa máscara, tá bom? Por 2 a 4 horas no máximo, molhou, trocou, lavar super bem as mãos ou álcool gel e tentar manter o máximo que a gente conseguir distanciamento social. Total, né? Você sabe, doutora Ana, que meu pai está desesperado
desesperado para ver as crianças, né? Como os avós devem estar absolutamente desesperados para ver as crianças. Aí ele fala assim, pelo amor de Deus, faz o teste nos meninos. Aí tudo bem, eu posso até testar os meninos, porque eu acho que os meninos pegaram, né? Eles tiveram sintomas antes de mim até. Que naquela época a pediatra nem desconfiou que era coronavírus. Poderia ser, porque não estava falando ainda disso. Mas enfim, aí eu tô pensando assim, tudo bem, eles podem ter pego, mas aí a gente vai entrar no carro, sei lá, ou vai em algum lugar, aí passa na portaria do prédio, aí encosta no elevador, porque criança encosta em tudo quanto é lugar. Daí esse contato com a roupa. Aí chega na casa do meu pai, tá lá. E aí? Pode pegar, não pode? Como que eu vou saber? Eu falei, pai, é um risco. Sabe, e ele fica querendo ter o teste. Bom, testar sempre pode. Agora, por exemplo, é possível que os meninos venham negativos, mas dentro daquilo que eu falei, eles estão imunes pelas células T. Porque se eles tiveram com sintomas leves ou assintomáticos, não necessariamente eles têm, como foi lá no começo, em março, talvez eles já não tenham mais o IgG. Então vai vir IgG negativo, mas não obstante isso, eles estão protegidos. Então, testar não vai te dar o melhor parâmetro. O que a gente pode orientar nessa fase agora da pandemia, agora que a gente está em amarelo e está fazendo essa flexibilização maior, por exemplo, você pode combinar com o seu pai um ar livre, uma praça, por exemplo, entendeu? Todo mundo de máscara, bonitinho, tá? Vocês se veem ao ar livre, seu pai conversa, vê os meninos, tá bom? Na Folha de São Paulo, se não me engano, agora de segunda-feira, tem uma técnica de abraço nessa fase de flexibilização. Você viu? Sim. Né? Maravilhoso. Então, o João e o Miguel podem abraçar as pernas do seu pai e o seu pai com a cara virada, assim, de máscara, todo mundo dá. Tá? Nossa, imagina. É isso porque vocês não sabem como é o abraço da doutora Ana, gente. É melhor do que a risada. É melhor do que a risada. Caramba, como é que faz, né? Muito difícil. Agora, tem outra coisa que as pessoas estão perguntando aqui, doutora Ana, de lactante. Lactante com Covid. Pode amamentar? Pode e deve, tá bom? Porque o vírus não passa pelo leite materno, não há nenhuma evidência, nada, até o momento nada, tá? E a criança precisa ser amamentada, para a criança é fundamental, né, o leite materno, e além do que, a mãe é fácil, é só ela colocar uma máscara, aí de preferência ela compra aquela N95, que não é tão cara, tem de todos os preços, tá bom? Que é aquela que o profissional da saúde usa, tá? Se ela não conseguir a N95, a gente recomenda a de tecido duplo com aquele TNT no meio, que é o tecido não tecido, tá? E outra opção também, todas essas ótimas, é a máscara cirúrgica boa. Então ela põe uma máscara, essa daí é bem potente mesmo, amamenta bonitinho lá o neném, tá? Não fica respirando em cima, óbvio. Mantenha lá a sua posição tranquila. Acabou de mamar o neném, alguém segura para rotar e a mãe volta lá, ficar lá no seu isolamento tranquila. Mas então deve amamentar com esses cuidados. E a gente não falou dos adolescentes, né? A gente falou de criança até 7 anos e depois dessa faixa. Então, aí, depois dessa faixa, para voltar para a escola, você disse? É. Isso, boa. Bom, aí, de 7 anos para cima, aí as crianças já podem usar máscara e já têm noção de distanciamento social e já têm conhecimentos cognitivos para assimilar. Então, nessa faixa, a volta para a escola é realmente muito mais segura. É só tomar todos aqueles cuidados. Lava a mão, cuidado com o material escolar. Crianças de 7 anos para cima já sabem que não pode emprestar o lápis, não pode emprestar a caneta, não pode pegar a borracha do outro. Então, para essas crianças, a volta à escola é uma realidade que é bem possível e completamente diferente dos que têm menos de 7 anos, tá? E você sabe que eu tenho conversado com várias escolas e várias, enfim, iniciativas de educação e tal. É muito difícil isso, né? Porque as crianças também... Por exemplo, agora a gente está numa situação, pela primeira vez, talvez, em que a gente sabe que a gente pode fazer algo pela educação. E como a gente vai fazer algo pela educação, né? E eu tenho visto muitas amigas com filhos da idade do João, por exemplo, de 3, 4 anos, tirando os filhos da escola. E aí, mesmo quem tem condições de pagar, né? E as escolas, do outro lado, absolutamente desesperadas, né? E a minha pergunta é, bom,
Agora está na sua mão também fazer um pouco pelas escolas, né? Sim, Será que vale sim. a pena tirar os filhos da escola nesse momento? Né? O que tá na nossa mão que a gente pode fazer, né? Claro que eu entendo também o outro lado de um home office, de um homeschooling, em que a criança não quer ficar na frente da tela, né? Não quer, é Que é isso. muito difícil, mas tem várias maneiras de se fazer o vínculo, né? É muito complexo. São tantos pontos de vista diferentes, né? E os professores se esforçando tanto também, tantas preocupações, né? Olha, os professores, Mari, em toda live que eu faço, eu gosto de enaltecer os professores. Os professores são, assim, as pessoas mais iluminadas, contributivas e, assim, adaptáveis que tem. Em um segundo, os santos professores conseguiram se desdobrar para dar ensino online, mesmo com recursos pouquíssimos, como os das escolas públicas, eles estão se desdobrando em 10 para fazer o melhor para garantir o ensino dos alunos, né? Então, gente, os professores têm uma capacidade, assim, absurdamente fantástica, que a gente... né, uma profissão, professor, todo o respeito, eles merecem todo o nosso integral respeito, né? E assim, e esses professores, por serem essas pessoas lúcidas, iluminadas, porque são mesmo, eu tenho certeza, gente, que o currículo do ano que vem, ele vai ser um currículo híbrido, de tal forma que esses conteúdos todos que não foram assimilados esse ano, ou não foram retidos corretamente esse ano, vão ser no próximo ano. As crianças têm muito tempo para aprender, têm a vida para aprender, não precisa sair correndo, não tem que entrar na faculdade com 17 anos, não, calma, ao contrário, quanto mais maduro uma criança, um adolescente, um jovem entrar na faculdade, melhor, ele pensa melhor, reflete melhor, elabora melhor. Então, Total. vamos com calma, que não tem que ter essa pressa desenfreada, né? Eu acho que agora a segurança, a saúde é mais importante. E sabe, Mari, só para falar uma coisa que a gente, eu acho, merece também uma reflexão, são as crianças, Mari, que têm alguma patologia de base, por exemplo, crianças diabéticas, né, crianças que têm doenças respiratórias, asma, por exemplo, crianças em tratamentos oncológicos, que têm doenças reumáticas. Essas crianças, sinceramente, até a vacina, devem conversar com as escolas e eu acho que elas devem ficar em casa, não devem ir para a escola em hipótese alguma. Então, como você falou, Mari, é um caldo de situações e a gente tem que raciocinar com bom senso em cada uma. E olha, todos os elogios para os professores eu repito aqui e faço a você também, que é professora há tanto tempo, né? Que as pessoas não sabem, nem tanta gente sabe, mas a doutora Ana dá aula na Faculdade de Medicina da USP há quantos anos? Nossa, 40 anos. Uau, uau, uau. E eu já conversei com muitos alunos dela, porque muitos médicos que a gente conhece já foram seus alunos, né? É isso. E todos amam a doutora Ana como professora também. É maravilhoso. Não, mas é isso mesmo. Eu gostei dessa palavra. É um caldo de situações absurdo, né? E tem gente perguntando dos professores aqui se os professores também podem ter aquela esperança que você, como pediatra, tem dos tais linfócitos T, porque já entraram em contato com muitos Covids. Exato. Os professores também. Boa! Sabe que eu não tinha pensado nisso? Espetacular. Agora eu já vou botar isso no meu discurso também. Pediatras e professores. Maravilhoso. Pediatras e professores, certamente, claro. As crianças gripadinhas, né, exalam coronavírus, os antigos, né, os velhos. Os coronas do passado. É isso aí. Os coronas do passado. Mas ainda também, digamos que isso é só uma esperança da doutora Ana, né? É isso mesmo. Legislando em causa própria. Existem algumas pessoas que estão pensando assim também. Eu estou torcendo para os cientistas descobrirem logo. Sabe quem está estudando muito isso? A Maiana Zatz. Sabe a Maiana Zatz, bióloga? Sim, claro. Ela está estudando justamente as pessoas que tiveram um contato muito próximo com quem teve Covid e que não pegaram Covid. Ela vai estudar geneticamente essas pessoas. Aí a Maiana Zatz vai chegar a uma conclusão porque ela é espetacular. Ela é mesmo. Ela é maravilhosa. E me conta uma coisa, você está gostando de atender online? Adorando.
sim, é um outro tipo de atendimento, né? E vou dizer para vocês, também tão útil, muito útil, porque você sabe, né, Mari, como mãe, quantas dúvidas você tem que não são dúvidas de exame físico, que tem necessidade do exame físico. São dúvidas, às vezes, de como lidar com crianças, com adolescentes, né? Então, aí a consulta online funciona mega legal, sabe? Para adolescente funciona muito. Porque aí você conversa só com o adolescente, ele tem essa linguagem já nele bastante, assim, desenvolvida, é quase que natural. Então, ele tem muita facilidade para conversar com você online, né? Então, por exemplo, meninas que acabaram de menstruar, que estão cheias de dúvidas, sabe? Que estão bem, tudo. Fiz várias consultas assim. Legal. Isso é muito legal. Você dá uma super orientação boa. E para as mamães de primeira viagem, que estão com 500 dúvidas, assim, de peito, de amamentação, de tudo, né? Mas até com elas, como lidar com o bebê está ótimo, então você não precisa examinar, tá tudo, não há dúvidas físicas, mas há muitas dúvidas, né, psicoemocionais. Eu queria então, te fazer... funciona super bem. Eu queria te fazer 3 perguntas que eu particularmente estou preocupada. Criança sem atividade física e adolescente também, comendo bobagem em casa mais do que o normal, porque a gente fica mais permissivo, porque tá aqui o tempo inteiro, fala, come, vai. E adolescentes com álcool e droga. Você tá preocupada com isso? Sim, estou muito preocupada com todas essas situações e mais uma acrescida a essa que é a violência doméstica, inclusive em crianças, por conta do uso de pais, enfim, de pessoas que moram junto de álcool e drogas. As crianças também estão mais vítimas de violência doméstica, né? Então, essa situação, essa pandemia, na hora que está todo mundo confinado, ela favorece, num certo sentido, tudo isso. Então, alimentação, exercício físico, álcool e drogas e, consequentemente, mais violência doméstica. O que a gente tem que fazer para isso, né? Para tentar evitar tudo isso? Primeiro, claro, a gente tem que ter atenção, né? Atenção para isso. E eu sempre falo para as famílias tentarem, dentro do possível, estabelecer uma rotina de atividades. E dentro dessa rotina de atividades, tentar colocar o exercício físico, que nessa fase agora de flexibilização, ele se torna uma realidade muito mais possível. Então, dá para andar de bicicleta, dá para ir numa praça correr, dá para fazer atividade física. Então, agora, não justifica mais ficar dentro de casa preso, não. Dá para sair, agora a gente está numa outra fase que dá para sair, gastar energia. A alimentação é uma questão de valores da família. Quem vai no supermercado e que compra, tem que ter a consciência daquilo que está comprando, né? E álcool e drogas na adolescência é gravíssimo, eu acho que com ou sem pandemia, mas é uma situação que merece sempre muita conversa e, mais que tudo, atenção e antenas ligadas dos pais. Se detectarem alguma coisa, busquem ajuda se vocês não conseguirem resolver, né? Uma ajuda profissional. E, às vezes, aí, nesse sentido, até uma tele funciona, um profissional conversando com o adolescente, funciona super bem, né? E aí a gente tenta atenuar tudo isso. O importante é ter a consciência de que tudo isso pode acontecer. E essa coisa da violência doméstica, né, doutora Ana? Outro dia eu estava num grupo de amigas aqui e uma delas estava colocando, dizendo que estava presenciando, quer dizer, estava presenciando não, mas ouvindo o vizinho numa situação que ela estava achando que era de violência. E ela sabia quem era. E ela estava morrendo de medo de denunciar. Uma pessoa absolutamente esclarecida, mas que, obviamente, cruza com aquela pessoa no elevador, enfim, eventualmente ali, e que estava com muito medo de denunciar. E, assim, aí eu fico me perguntando, né? Quer dizer, se uma pessoa que tem todo o estudo e que tem todo o esclarecimento e que está com medo de denunciar, imagina quem não tem, imagina quem está dentro dessa situação, quem está vivendo a situação da violência. Então, lembrando que cada um de nós tem que fazer a nossa parte também de denunciar, sim, né? Sim, sim. Eu acho que a nossa parte, às vezes, uma denúncia, e há várias possibilidades de denúncia anônima, né? Em que a pessoa não se identifica, mas aí essa denúncia é importante porque a gente pode estar salvando a vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que é nosso dever, e é importante a gente saber, existe sim a possibilidade de fazer denúncia anônima. Tem um número que eu não sei exatamente qual é, mas existe essa possibilidade. Eu acho que como cidadãos, como seres humanos, a gente tem que... É uma hora, né, Mari, que a gente tem que aprender a uns protegermos os outros em todas as circunstâncias. Seja usando máscara,
seja denunciando um acontecimento que você julga de risco para a vida de alguém, né? Então a gente tem que ter essa consciência social. Eu acho que eu gostaria que fosse um dos bons legados que essa pandemia poderia deixar na cabeça das pessoas. Doutora Ana, eu queria muito, muito, muito te agradecer. Eu tava morrendo de saudades. Tem um monte de gente também, falando Mari. aqui que te ama, te adora, que você é a melhor de todas. E eu acho que os profissionais de saúde também precisam ser hipervalorizados e a gente tem que agradecer muito todos os profissionais de saúde e especialmente os profissionais de saúde que têm essa missão, além de cuidar do outro, assim, no tete a tete, de passar a informação com tanta clareza quanto você passa, porque não são muitos que conseguem esclarecer os assuntos difíceis e complicados da ciência e transformar numa mensagem que todo mundo consegue entender. Então, assim, queria me dar 1000 beijos. Imagina, Mari. Agradecer eu que agradeço. Muito, muito. E eu tô louca para receber um abraço seu quando tudo isso passar. Ah, mas vai mesmo, com certeza, Mari. E esse aprendizado de comunicar a saúde é uma coisa que a gente fez muito junto no Bem-Estar, quando várias vezes a gente falava alguma coisa e a Mari, na hora, traduzia para as pessoas uma linguagem. E a gente foi aprendendo junto a fazer isso, né, Mari? Muito legal. Sem dúvida. Ó, todo mundo, doutora Ana arrasa. Maravilhoso. Amei, amei. Tá 1000 bom? beijos para vocês.